Salve, salve, sejam bem-vindos ao Gandolinha Alviverde. Meu nome é Bruno. E cara, ontem aconteceu uma coisa muito triste, né? Na verdade, aconteceu nesse último fim de semana, mas ontem especificamente também aconteceu uma coisa muito triste com o São Paulo na nossa casa. E cara, tem muito que se falar dessa exibição ridícula dos nossos rivais aí no Paulista. Mas antes, pô, fala aí. Assim, não tô falando que tô a favor de ficar emprestando a nossa casa pro São Paulo. Mas fala aí que valeu, compensou, vai. Pelo menos compensou. Dessa vez compensou, valeu a pena. Porque os caras chegaram no nosso estádio, ficaram zoando, sei o que invadiram o chiqueiro, que não sei o que. Chegaram lá, tomaram um pau da Alga Santa, cara. Não jogaram nada. Não jogaram nada. E o São Paulo jogou o futebol que ele joga pelo menos nos últimos 5 anos aí. Um futebol de bundão. Ridículo. 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 Muito ruim. Cara, inacreditável. Mas, falando um pouco agora do macro, né? Não só do São Paulo. O Palmeiras, aí que a gente vê como a fase do Palmeiras é boa. Porque o Palmeiras, junto com seus rivais paulistas, está no estadual mais forte do Brasil. Acho que não há debate que o estadual paulista é o mais difícil. Tem muitos jogadores de Série B, alguns de Série C, que jogam o primeiro semestre o Paulista e depois no segundo semestre vão para os times da Série B ou da Série C. Então faz com que o nível dos times no Paulista seja nível de time de Série B. Então são times difíceis. O São Bernardo, o próprio Água Santa, o Botafogo, o Santo André fez uma boa campanha, que estava no grupo do Palmeiras. Então são times que costumam fazer times, obviamente, comparado com o investimento dos grandões, não era para ser melhor, mas são times fortes. E o Palmeiras jogou contra 12 rodadas contra times fortes, incluindo os times de Série A, Santos, São Paulo, Corinthians, Red Bull Bragantino, e a gente tá invicto. Vocês têm noção que a gente pode ser campeão invicto, coisa que a gente não conseguiu nem ano passado, a gente perdeu o primeiro jogo contra o São Paulo, mas esse ano a gente pode ganhar invicto, porque, assim, óbvio, temos que ser pés no chão, o futebol é jogado dentro das quatro linhas. Mas, cara, a tendência é o Palmeiras passar do Ituano. A gente ganhou deles na casa deles por 3-1 com o time reserva. Aí a final, talvez a gente pegue um Red Bull. Ou se pegar um Água Santa, o Água Santa a gente também ganhou na casa dos caras. Então, um time misto, se não me engano, foi contra o Água Santa. Então, a gente pegar um Red Bull Bragantino, eu acho que as possibilidades diminuem um pouco. Mas ainda assim a gente é favorito. E o Palmeiras tem que saber lidar com esse favoritismo. Mas a gente ser favorito não significa que a gente está desdenhando do adversário. Pelo contrário. Nós palmeirenses sabemos que temos que respeitar bem os adversários, até porque o Palmeiras é famoso pelas parmeiradas, né? Por mais que eu acho que dos últimos anos não teve mais parmeirada, né? Acho que a última foi contra o CRB na Copa do Brasil em 2021. Mas depois disso eu não lembro de nenhuma. Mas assim, vocês têm noção que o Palmeiras joga contra times difíceis e tá invicto. Enquanto a gente tem São Paulo que perdeu jogos, Corinthians perdeu jogos, o Santos nem se classificou, Red Bull perdeu jogos. E nos outros estaduais a gente tem o Fluminense, o Botafogo também nem se classificou para as fases finais. O Fluminense perdeu jogos, o Vasco perdeu jogos, o Atlético Mineiro perdeu pro Atlético, pessoal. O que é Atlético? O Cruzeiro também, mal demais lá. Então o Palmeiras, por mais que a gente fale, o Palmeiras não fez contratações, talvez não tenha o melhor time no papel do Brasil, mas com certeza é o futebol mais forte, é o mais constante. Então tem que se parabenizar. A gente acha que com essa campanha no Paulista, a gente tende a acreditar que vamos ter uma feliz temporada. Né? Vamos talvez ganhar mais algum outro título. Vamos disputar. Eu acho que o importante é disputar. É óbvio que ganhar é o mais importante. Mas disputar é muito importante, porque mostra que o time tem força, tem qualidade, tá com um bom projeto. Então, se a gente disputar esses campeonatos até o fim, é importantíssimo. Mostra que o projeto está sendo bem feito. E, que por incrível que pareça, por mais que tenha gente que não vai gostar, a gente tem que parabenizar a diretoria, os jogadores, principalmente a diretoria, porque é a diretoria que gera isso tudo, né? Não tem jeito. Eles geriram, a gente já. Ah, a Leila
ela herdou o time do Alexandre Matos, do Gagliotti, o Paulo Nobre. A gestão pode ser, mas ela tá dando continuidade ao trabalho, porque se não tivesse, o time estaria mal. O time não estaria ganhando e jogando bem como tá. É 90% culpa do Abel? Aí pode ser. Mas a diretoria, querendo ou não, tem mão nisso. Foi a diretoria que renovou com o Abel, não foi? Se ele renovar por mais 3 anos, vai ser graças a essa diretoria. Então, a gente tem que saber dar os créditos quando ele é devido, né? Mas agora falando um pouco dos rivais, cara. O Corinthians não fez uma boa campanha no estadual. Eu acho que dos grandes ele foi o pior. Dentro do Palmeiras, São Paulo, se eu não me engano, ele foi o pior. Ele até, talvez, tinha até chance de ele pegar o Palmeiras. E assim, eu acho que o Corinthians fazer uma campanha pior que São Paulo, Red Bull Bragantino, com o time que eles têm, mostra que eles estão com uma defasagem técnica, não técnica e tática, né? Não é só os jogadores que estão devendo lá. Acho que a equipe técnica também tá devendo serviço, trabalho, resultado. Porque, pô, esse time do Corinthians ficou no G6 do Brasileirão ano passado. Como que fica atrás do São Paulo e do Red Bull agora no Paulista? Mas o que eu queria mais falar mesmo é do São Paulo, cara. O time do São Paulo, ele se vão zoar, mas ele se apequenou, cara. Assim, historicamente, São Paulo é um time enorme. É um dos maiores do Brasil. Mas hoje, quando a questão é atualidades, futebol tecnicamente, taticamente falando, o São Paulo não é maior que o Cuiabá. Não é maior que o Cruzeiro, que acabou de subir da Série B. O São Paulo é um time vergonhoso. É um time de bundões. Os caras lá devem ganhar 300, 200 mil, 300 mil, 400 mil reais por mês e jogam um futebol de bundão. Porque ontem eles jogaram contra o Água Suja. Eu também não curto muito esse Água Santa, não. Depois do jogo desse ano lá, eles quebraram todo mundo no nosso time lá. O Água Suja. Então a gente já fala de Água Suja. O Água Suja, ele também não jogou bem, mas ele inibiu o São Paulo. São Paulo, eu não lembro. Acho que teve uma bola no travessão, meio que bateu em alguém lá, desviou. E teve uma chance de um cara também na cara do gol, mas chutou pra fora. Acho que tava impedido também. Cara, o São Paulo é um time de bundão. E, cara, é muita coisa errada, mano. Aí chega o Rogério Ceni falando que não queria jogar no nosso gramado, falando que o nosso gramado é ruim. Como que o nosso gramado é ruim? Sendo que a gente tem uma ou duas lesões por ano. Ano passado, quem lesionou mais foi o Jailson e o Veiga, né? O Veiga, mais por causa que teve uma falta nele no jogo contra o Atlético nas Libertadores que não deram nada. Aí ele acabou perdendo a temporada, quebrou ele, coitado. E o Jailson foi joelho. Quem conhece coisa de fisiologia sabe que o joelho é foda. E o São Paulo tem, acho que um time inteiro, cara, no DM. Vai falar que é o gramado do Palmeiras que lesiona o time dos caras? Pelo amor de Deus. O gramado do Palmeiras é o que salva. Não sei se é o que salva, mas é o que ajuda muito o Palmeiras a ter o desempenho e o mínimo de lesões possíveis. E o São Paulo joga no gramado normal e tem estudo de lesão. Mas é óbvio que eu acho que isso o gramado é o de menos nessa questão. Eu acho que isso é mais questão de gestão, equipamento que eles têm lá, como eles trabalham, parte de ciência desportiva, né? Toda essa parte aí que eu acho que deles deve ser muito defasado. Isso que eu acho engraçado. Espero que nunca aconteça com o Palmeiras, eu acho que nunca vai acontecer. Principalmente por causa da sua torcida. Porque quando eles estavam ganhando muito lá nos anos 2000, ganharam coisa pra caramba, viraram tri-libertadores, tri-mundial, ganharam acho que 2 brasileirão seguidos, não lembro, mas ganharam muita coisa. E veio essa história do soberano, né? Eu acho que quando a torcida vem com essas coisas, o São Paulo com o soberano, os flamenguistas com outro patamar, eu acho que a torcida tá no direito de zoar, cara. Eles estão numa fase boa, eles têm que zoar mesmo. Tem que aceitar também escutar quando perde. Tem que aceitar a zoeira do outro lado. Mas eles estão brincando, estão zoando. O que não pode, que é o que acontece, principalmente com o São Paulo, acontece um pouco com o Flamengo também, é subir pra diretoria essa arrogância, né? Porque os caras do São Paulo, eles pararam no tempo. O próprio pessoal que trabalha lá fala. Não atualizaram sua parte médica, o CT, tudo velho, o estádio deles está acabado. Olha só o show do Coldplay lá. O pessoal tá praticamente assistindo o show numa piscina.
porque tá chovendo em São Paulo. O Flamengo também. O Flamengo perdeu a Libertadores contra o Palmeiras. Foi também por causa dessa soberba deles, né? Então, isso com o Palmeiras eu acho que não acontece. A gente pode zoar os caras quando a gente ganha. A gente pode, né? Pô, tá encaminhado esse título paulista. Tá mesmo. Tá mesmo. Agora tem que fazer. O Palmeiras tem que fazer a parte dele e comprovar o favoritismo. Porque no papel tá encaminhado. Na prática é outros 500. E, cara, esse negócio da soberba, principalmente pro São Paulo, porque o Flamengo eu vejo, por mais que tenha essa questão da soberba, eles se acharem os tops, assim, eu vejo que eles ainda fazem contratações, melhoram sua infraestrutura, eles têm os melhores CTs do Brasil. Mas agora o São Paulo parou no tempo. E sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu quero que se foda. Sendo bem sincero, eu quero que os rivais, principalmente o São Paulo, o Corinthians, eu quero que vocês tenham que perder tudo mesmo. Não acho. Não é o Abel diz, o Cruzeiro forte é importante para o futebol brasileiro, não sei o quê. Eu não acho. Eu acho que o São Paulo, o Corinthians, tem tudo que se fuder. Falo mesmo. Não, eu acho que vocês têm que ir pra Série B, sofrer, que vocês já estão fazendo hora extra na Série A. Mas é importante para nós palmeirenses a gente ver como o Abel, esse elenco, é gigante. Porque a gente vê vários times tropeçando para times muito menores, muito mais fracos, e o Palmeiras fazendo o dele. E você pode falar, mas é o mínimo. Não é o mínimo, cara. Futebol tá muito competitivo, galera. Hoje em dia não é mais que nem antigamente. Hoje em dia, camisa, peso, história não ganha mais jogo sozinho. Hoje em dia é trabalho que ganha jogo. Infraestrutura, metodologia ganha jogo. Não é mais camisa, história e fazer uma pré-eleção empolgante antes do jogo. Por mais que isso também ajude. Também dá força. Mas o importante hoje é trabalho, metodologia, infraestrutura, ciência, estatística, estudo. Isso ganha jogo hoje em dia. E isso que algumas equipes hoje no Brasil não entendem. E se você pegar para assistir futebol europeu, futebol lá fora, você também vê time grande perdendo para times ridículos, como o Real Madrid aí vira e mexe tá empatando contra time fraco. O Barcelona, se não me engano, na última temporada perdeu a Europa League para um time ridículo. Não é ridículo mais isso, é o normal. Hoje, olha a Copa do Mundo como que foi, o Marrocos onde chegou. Os outros times, mas o Japão. O Japão trabalha no futebol, os coitados. Não vem os caras. O sonho dos caras era ganhar um Messi, um Neymar, um Cristiano Ronaldo japonês. Mas os caras tá lá. Os caras trabalha, tem toda uma metodologia de base no Japão. Infelizmente o Japão não tem aquele nível primor técnico, mas olha o futebol dos caras comparado com o que já foi. E olha a trabalheira que eles deram na Copa. Hoje em dia, Copa, pessoal, futebol, pessoal, não é mais camisa e história. Isso que o pessoal tem que entender. E o São Paulo tem que... Eu acho que a diretoria sabe disso. Mas o torcedor tem que entender que vocês vão passar muita vergonha ainda, cara. Vocês estão em processo de transição. Vocês têm que pagar a dívida, que vocês têm dívida. Vocês têm que melhorar a infraestrutura. Vocês têm que melhorar a base de vocês, que tá muito datada, controlada por empresários. Vocês acham que qualquer menino que vem da base joga 2, 3 joguinho bom? Vocês acham que vai virar um novo Neymar? Não é assim, cara. Olha o que aconteceu com o Igor Gomes. Ele tem um futebol interessante, eu acho. Mas a pressão que vocês colocaram em cima dele foi muito grande. Ele veio da base, né? Não é todo jogador que vem da base dá certo. Tem que dar o tempo pro menino. Então, vocês estão em processo de transição. O Corinthians também vai passar por isso. O Corinthians, ele tava passando por isso. Eles adiaram o pagamento do estádio. Vão ficar um tempo sem pagar. Acho que eles voltam a pagar esse ano, se eu não me engano. E vocês vão... E vai ficar com o orçamento mais apertado. E no final dessa temporada, vários contratos acabam também. Acho que 6, 7 jogadores do Corinthians acaba o contrato. Vão ter que passar por uma reformulação no que vem, porque eu acho que muitos desses jogadores não vão renovar por causa da idade também. Então o Corinthians vai passar por isso. Vai passar mais mal ainda. Vai ficar pior do que já tá. E vocês vão ter que saber lidar com isso. E torcer... E a única esperança de vocês é torcer pro Palmeiras não descolar ainda mais. E sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai descolar. Porque, por mais que eu acho que o futebol brasileiro hoje, comparado com a temporada passada, aumentou muito o nível com muitos times melhores,
O Palmeiras e o Flamengo acho que fazem um trabalho de excelência em, em, comparando com os outros clubes brasileiros. E eu não vejo isso mudando nos próximos 2 anos. Vamos ver as SAFs aí, né? Mas, por exemplo, Cruzeiro voltou da Série B também, 3 anos da Série B, mas Cruzeiro não tá forte. Vai brigar pra não cair. Botafogo, do ano passado pro ano, ficou mais fraco. Não tá bem. Vai brigar pra não cair. O Santos vai brigar pra não cair. Temos alguns times menores no Brasil, como Coritiba, Cuiabá, mas que são arrumados, já estão arrumadas. Vão brigar pra não cair? Vão. Provavelmente. Mas vão ser adversários fortes contra essas outras equipes. Essas equipes têm que abrir o olho, porque 4 cai. Eles têm que dar a vida pra não cair. Imagina o Santos caindo. Será que volta ano que vem? Se cair esse ano, no ano que vem volta? Não volta. O Santos não volta. Não com a gestão atual. E é isso que a gente tem que, né, ter que brincar mesmo com os rivais, porque quando era 2010, 11, 12, quando o Santos ganhou muita coisa, o Corinthians ganhou muita coisa, São Paulo antes, um pouco antes, mas também ganhou muita coisa, encheu o nosso saco. Agora o jogo virou. E com correção monetária. o jogo virou com juros e correção monetária, cara. E a gente só pode agradecer aos jogadores que a gente tem hoje, ao Abel, por fazer um ótimo trabalho. E quando o Abel fala que a equipe dele não é invencível, uma hora vai perder, ele tá certo. Uma hora vai. Espero que não seja agora no Paulistão. Espero mesmo. Mas uma hora vai perder, porque o futebol hoje tá o mais competitivo possível. É o mais alto nível da história do esporte. Tem gente que fala antigamente. Realmente, eu acho que antigamente tinham os jogadores mais técnicos, mas hoje em dia nós temos um futebol muito mais competitivo. Os caras que eram muito mais técnicos antigamente, será que eles teriam a mesma qualidade técnica hoje em dia, jogando com jogadores melhores? Hoje em dia a média de futebol melhorou. Isso é fato. Talvez os caras mais tops não sejam tão tops quanto os de antigamente. Mas será que os caras de antigamente eram tão tops porque eles jogavam com os caras mais caneludos? Será que hoje em dia eles fariam o jogo deles na atualidade? Esse é o que eu acho. Eu acho que hoje o futebol é muito competitivo e o que o Palmeiras faz é sobre-humano, cara. E espero que continue fazendo, de coração, porque é sensacional ver essa fase, né? Bem, comenta o que vocês acham dos rivais, deixe suas zoeiras aí embaixo. Dá like, se inscreve no vídeo pra ajudar nós. Valeu, falou!